Altura para convidarmos a juntar-se a nós este Diário da Manhã da TVI Jacinta Gonçalves. Ela é psicóloga e também especialista em gestão de crise e trabalhou também em situações de catástrofes. Bom dia, obrigada por estar connosco a partir dos estúdios de Lisboa, para olharmos não só em particular aquilo que aconteceu na Zambuja na semana passada, mas também de uma forma genérica, porque gostava de lhe perguntar daquilo que se conseguiu apurar sobre esta criança de 12 anos que acabou por atacar outras crianças na escola. Tratava-se de uma criança vítima de bullying, tanto quanto se sabe. O que lhe pergunto é se deveria e haveria sinais que poderiam ter sido detectados, melhor dizendo, antes e que pudessem evitar de alguma forma aquilo que aconteceu a semana passada. Bem, bom dia. Eu acho que é sempre muito difícil falar das situações sem ter, de facto, uma contextualização bastante cuidada, claro que sim, da realidade daquela criança. Há, de facto, alguns indícios e alguns sinais que nós podemos ir identificando, tanto num contexto escolar como nos outros contextos da realidade de cada criança, mas a verdade é que, muitas vezes, no dia-a-dia e com tantas crianças para gerir e às vezes também confundindo com alterações normativas do desenvolvimento, pode ser fácil não detectar como patológico. Olhando para o contexto familiar, até porque estamos a falar de uma criança, por exemplo, que é filho de uma professora daquela comunidade escolar e daquele agrupamento, também é complicado nesta altura. Deveria haver apoio para a família para lidar com esta situação? Sem nenhuma dúvida. Nestas situações nós temos sempre várias fontes de necessidade de apoio. Todas as pessoas que assistiram, em primeiro lugar, e essa é sempre uma prioridade porque foram expostos em primeira mão ao cenário que é bastante estressante e é bastante potencialmente traumático, porque é muito diferente daquilo que é um dia-a-dia normal. Depois, os colegas e amigos que conhecem a criança e que muitas vezes recebem com muito choque esta notícia. E, sem dúvida nenhuma, a família. A família, porquê? De duas maneiras eu acho que é muito importante considerar. Porque vivem elas esta situação de ter um filho que está no centro desta situação e que teve este comportamento, mas porque depois, publicamente e não só, são muitas vezes julgados, criticados, e isso traz mesmo muitas reações intensas à família. O que é que, no seu entendimento e também na sua experiência técnica, deveria estar a ser feito já nesta altura? Aquilo que eu acho que deveria ter sido feito imediatamente, e existe essa resposta de emergência, no momento em que aconteceu, imediatamente quando são socorridas as crianças, as vítimas da agressão, haver apoio psicológico. E há, de facto, essa resposta existe e é dada, nomeadamente, pelos psicólogos do INEM. E muitas vezes, ainda neste contexto de emergência, não estando a família no local, na escola, neste caso, a equipa pode-se dirigir ao local onde está a família e, portanto, é mesmo uma intervenção psicológica de emergência ou de crise, se quisermos chamar assim, e é exatamente dar a esta família um apoio de emergência, de crise, para ajudá-los eles próprios, primeiro que tudo, a perceber melhor o que é que aconteceu. É muito importante, a família, quando não está no local, ouve e depois vê a comunicação social, muitas vezes há mensagens contraditórias e nós sabemos que é extremamente importante haver uma coerência e uma informação. Não é nada bom para a família ouvir mensagens contraditórias, notícias contraditórias. Certo. E então toda a informação que nós temos... Sim, por outro lado, porque, por exemplo, falou aqui de facto de um apoio, enfim, mais emergente, mas também deve ser a longo prazo. E pergunto-lhe precisamente no seguimento do raciocínio que fazia, porque muitas vezes, e contra mim fala ou contra nós falamos, mas muitas vezes olhar para a televisão nesta altura pode ser pior para as pessoas que estão a passar por esta situação. Sim, eu acho que aqui a dificuldade que existe no nosso dia-a-dia, e isto não é novidade, é a escassez de recursos de saúde mental no SNS. Claro.
Então, se a família não tem uma possibilidade financeira, esse apoio de continuidade, que é muitas vezes necessário, pode estar comprometido. Portanto, isso também é um trabalho das equipas que fazem este trabalho no imediato, de fazer esta ponte, porque as equipas que fazem intervenção na crise ou emergência não têm competência para fazer apoio de continuidade. Então, esta comunicação com o apoio seguinte, e isso é feito também, os psicólogos das escolas, quando existem, e existem na maior parte dos agrupamentos escolares, se não me engano em todos, essa apoio é dado, se bem que estes psicólogos não dão apoio à família, dão apoio aos colegas, dão apoio aos professores. Era isso que eu lhe ia perguntar, mas falta também que esse apoio psicológico não seja apenas nos alunos, seja talvez extensível à comunidade escolar. Sem dúvida, até porque, repare, mesmo não sendo, imagino, nós quando estamos expostos a estas notícias, mesmo não sendo daquele agrupamento escolar, nós que temos filhos nestas idades, nós temos filhos naquela escola, em escolas, ficamos todos ligeiramente apreensivos, não é? E ficamos a pensar, então, como é que isto podia ser evitado? Será que houve sinais? Então, nós podemos, mesmo à distância, sentir necessidade de conversar sobre isto com alguém. Por exemplo, essas questões que me está a colocar, amigos, olha, mas tu achas que na escola isto é previsível, consegue-se perceber? Porque o meu filho está numa escola que às vezes tem problemas, o que é que tu achas? Ou seja, todos nós podemos, de alguma forma, até esta percepção de vulnerabilidade é acentuada quando nós temos algo que nos aproxima desta situação, seja a idade da criança, seja o agrupamento escolar que está o nosso filho. Quanto à família, e as famílias não podem nunca ser esquecidas, porque estão do lado do agressor, digamos assim, mas é uma vítima também, ou seja, esta criança teve este comportamento por alguma razão. Isto aconteceu e, portanto, eu digo sempre, e acho que isto é muito importante, evitar estes julgamentos, não só à criança, mas também à família, e ter este olhar muito empático e muito cuidadoso, porque esta família precisa de muito amparo e então precisa de ajuda para perceber como é que isto aconteceu, o que é que aconteceu a esta criança tão pequena para ter este comportamento e como é que nós podemos reabilitá-la. E, sem dúvida, para reabilitar uma criança, não podemos fazer nenhuma reabilitação a uma criança sem reabilitar os pais, sem ajudar os pais a como gerir isto. E uma coisa é certa, sem julgamentos, sem críticas, e isso é o que muitas vezes é difícil de controlar, até pelas pessoas que comentam estes acontecimentos. Portanto, a comunicação social também tem aqui este papel de transmitir esta mensagem de esperança a esta família, de que nós podemos dar ajuda, nós podemos tentar ativar os recursos psicológicos e não só. O Centro de Saúde tem um papel importantíssimo nestas situações, para que esta família não se sinta sozinha, para que esta família sinta apoio profissional, de alguém com conhecimento que possa efetivamente dizer o que é que devem fazer, o que é que não devem fazer e ir fazendo um acompanhamento, isto idealmente integrado em comunicação com todos os agentes que estão em contacto com esta criança, seja na escola, seja num centro que eventualmente possa vir a ser colocado. Muito bem, e é precisamente isso que estamos a fazer com essa conversa. Jacinta Gonçalves, obrigada por ter estado connosco com estas informações importantes. Obrigada e o resto de um bom fim de semana. Obrigada.